de Deus, o texto para a mensagem de hoje está em dois livros da Bíblia, Levítico 19, verso 18, apenas um versículo de Levítico 19, o versículo 18, e Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Então eu vou ler primeiramente Levítico 19, verso 18, e depois o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34. Estamos começando, nesse início de ano, 3 séries de mensagens. Uma sobre os milagres de Jesus, que já começamos na quarta-feira. Outra que começaremos agora de manhã, amor ao próximo. E outra que começaremos à noite, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou então as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje pela manhã, iniciaremos então a série Amor ao Próximo, ame ao seu próximo. Nós vamos começar com um texto do Antigo Testamento, Levítico 19, 18, que está escrito: não procurem se vingar, não guardem rancor de alguém, do seu povo, mas cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Agora vamos para Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o 34. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. Que Deus nos abençoe. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esta manhã, este momento de culto, momento agora de proclamação da palavra do Senhor. Ó Deus, venhas fazer uso da tua palavra que foi lida e que agora será explanada para a edificação de cada um de nós nesta manhã. Palavra esta que versará sobre o amor ao próximo, mas também o amor a ti sobre todas as coisas. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos pensar aí nesse tema, ame ao seu próximo, ou o amor ao próximo. E nós começamos lendo aí um texto do Antigo Testamento, porque para que a gente possa compreender adequadamente o ensino de Jesus sobre o amor ao próximo, sobre o primeiro grande mandamento, o segundo mandamento, com certeza nós temos que conhecer as bases judaicas ou israelitas, especialmente os ensinamentos da Bíblia hebraica. A coleção de livros sagrados dos israelitas é chamado de Tanakh. Eles chamam a Bíblia deles de Tanakh, que é a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento da nossa Bíblia cristã. Essa coleção, a Tanakh, ela foi realizada ao longo do tempo. O povo israelita transcreveu, compilou, dispôs
esses livros sagrados, livros religiosos aí, e dividiam em 3 grupos, que eles chamavam Torá, a lei, Nevi, os profetas, e Ketuvim, os escritos. E a primeira sílaba de cada palavra dessa aí vai dar então o acróstico para Tanakh, que é justamente a Bíblia Sagrada dos judeus. Lei, profetas e escritos, Torá, Nevi e Ketuvim. A trajetória desses livros sagrados para os judeus na antiguidade, ela é digna de nota. Então nós, como cristãos, ao falarmos sobre o amor ao próximo e o amor a Deus, nós vamos buscar as raízes na Bíblia Sagrada, nos escritos judaicos. E os escribas, os soferins, eles tiveram um trabalho grande. Eles eram copistas, eles lidavam com os escritos sagrados de Deus, e esses eruditos, aí chamado de escribas, eles preservaram os livros, principalmente ali do 5º século, antes de Jesus nascer, até o 2º século, depois de Jesus nascer. O texto dos soferins, como é chamado aí, dos escribas, era um texto consonantal, só tinha consoantes, nenhuma palavra tinha vogais. Então a vocalização desse texto aí aconteceu apenas do ano 500 ao ano 900 depois de Cristo. Os massoretas, ou os massoréticos, massoretas aí, eles fizeram esse trabalho de colocar vogais nas palavras, o que até então não tinha. Então a cópia integral mais antiga da Tanakh massorética, ou do texto hebraico vocalizado, agora com vogais, é o conhecido pergaminho Códice de Leningrado, que é do ano de 1008. Então este é o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento, aí com as vogais, o texto massorético, chamado de Códice de Leningrado, datado de 1008 DC, tecnicamente chamado de Firkovich B19. Então esse texto aí, que é o mais conhecido, está na Biblioteca Pública de São Petersburgo, lá na Rússia, e mantém a acuricidade, os trechos fiéis da palavra de Deus. Então a Bíblia hebraica, ela tem uma tradição muito antiga, mesmo antes de Cristo Jesus, eles já tinham essa tradição, os judeus. Então nós não vamos ouvir dos judeus, ali na cultura dele, que eles construíram pirâmides, monumentos grandiosos, que ergueram catedrais majestosas, eles não construíram a muralha da China, o Taj Mahal, mas eles criaram textos sagrados, e eles liam esses textos juntos em família, com os filhos, sentando, deitando, levantando-te. Então, a tradição deles aí é muito longa, vamos dizer, nos escritos, nas palavras, e nós temos então que buscar a base para o ensino de Jesus nos escritos judaicos. E em todos os momentos, os judeus usavam realmente a palavra de Deus, liam juntos em família, na hora da refeição, na hora das festas, de momentos de alegria. E no coração desses textos judaicos estava o ensino sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Então é um povo da tradição, vamos dizer, sagrada, do livro sagrado, e a ênfase maior deles era amar a Deus e amar ao próximo. Por isso nós colocamos ame ao seu próximo. E vamos ver aí começando com Levítico, vendo os fundamentos desse conceito cristão que nós temos de amor. O que é o amor?
o que significa amar. E depois, olhando para o Novo Testamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, com a sua Bíblia aí aberta, no livro de Levítico, capítulo 19, o verso 18, diz: não procurem se vingar, não guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O próximo para os judeus era outro cidadão judeu. Esse era o próximo. Ou então um peregrino que vivia entre eles, judeus, e que também alcançou, vamos dizer assim, esse direito ali de ser um deles. Passou por circuncisão, alguma coisa, se fez algum prosélito, vamos dizer assim. Esse era o próximo dos judeus. Cristo vai contar uma parábola de quem é o nosso próximo. E ele conta a parábola do bom samaritano. Então, na visão de Cristo, o nosso próximo não é só o nosso parente, não é só o da nossa família, o da nossa pátria. O nosso próximo, na visão de Cristo, é qualquer um que precise da nossa ajuda. Mas vamos aqui trabalhar esses fundamentos judaicos ou israelitas do conceito cristão de amor. Então, o nosso conceito cristão de amor, a gente herda, a gente recebe dos judeus, dos israelitas. E daqui para frente, nessa série de mensagem, todas as vezes que a gente usar intercaladamente aí a palavra israelita, judeu, estamos se referindo à mesma coisa, salvo quando a gente fizer alguma distinção. Não fazendo é isso. Então, quando nós colocamos fundamentos israelitas ou fundamentos judaico do conceito cristão de amor, estamos nos referindo à mesma coisa. O primeiro destaque que a gente faz aí é que esse mandamento, embora antigo, é atual. É um mandamento antigo, está lá em Levítico. Nós lemos aqui no capítulo 19, verso 18. Ame o seu próximo. E Jesus vai pegar a lei, quando ele é inquirido sobre o grande mandamento, ele vai pegar Deuteronômio capítulo 6 e vai pegar também Levítico capítulo 19 para falar do amor a Deus e do amor ao próximo. Ele vai juntar esses dois preceitos, esses dois mandamentos aí, colocando um como sendo o primeiro mandamento e o outro semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo. E Mateus ainda vai dizer que destes dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, depende toda a lei e os profetas. Então a cultura israelita, cultura judaica, caracteriza-se pela sua impressionante longevidade. É uma cultura antiga realmente, longeva, aí, mas que preservou esses ditos, esses costumes aí. E é bem antigo. Eu estava lendo sobre a estela de Merneptah, que é um documento egípcio que data de 1210 anos antes de Cristo e que menciona explicitamente o povo de Israel. Então, mostrando que esse povo tem uma cultura realmente antiga. Então, para simplificar aí, o amor ao próximo, aonde nós baseamos, amar o próximo como a si mesmo, ele vem de uma data longínqua, longeva, vamos dizer assim, mas que é atual. O próprio Cristo atualizou. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo é uma das glórias da civilização judaica. E embora datado de alguns milênios, como nós já falamos aqui, o seu frescor, a sua beleza permanecem até hoje. Precisamos amar o nosso próximo. A relevância deste mandamento é indisputável. A sua aplicabilidade universal é também incontestável, é irrefutável. Em cada nação, em todo o mundo,
o homem precisa amar o seu próximo. Diante dos desafios contemporâneos, nós jamais devemos esquecer de amar o próximo, como a Bíblia diz, como a nós mesmos. E o fundamento desse mandamento antigo, como nós falamos, longevo, tem duas bases aí. Primeira, a soberania de Deus. E segundo, a dignidade do ser humano. Primeiro, é Deus quem está ordenando na sua palavra que nós devemos amar o nosso próximo. E a soberania de Deus, ela é a base de toda a cultura judaica. Há um ditado rabínico que afirma que a Torá, ela inicia com a segunda letra do alfabeto, para sugerir que a mente humana não é capaz de compreender a perfeita unidade, o Aleph, que é único, né? O Aleph, então começa com Bet, aí com a letra B. A Torá, que é a primeira parte da Bíblia deles ali, da Bíblia hebraica, também chamada de lei, ou chamada de Moisés. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a lei, chamada também de Pentateuco. Ele é composto por 5 livros. Bereshit, começa com a letra B, aí, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Então o rabino diz que a Torá começa com a segunda letra, com a letra B, aí, justamente porque o Aleph aponta para Deus, e Deus é único. O homem não consegue dissecar toda a divindade. E, embora esses livros da lei, como nós chamamos aqui, sejam primariamente uma instrução histórica, ou um relato histórico, vamos dizer assim, com o objetivo de informar o leitor sobre o que aconteceu no passado, esses livros também, como nós chamamos a lei, ou Pentateuco, eles apresentam a ética singular para o povo judeu, para o povo de Israel. Então, se nós queremos conhecer a ética judaica ou a ética de Israel, nós temos que ir para o Pentateuco, o livro da lei. Embora sejam livros, como falamos, históricos, que relata tudo aquilo que Deus fez com esse povo aí, mas é um livro que vai tratar de uma ética bem específica para aquele povo, e que preceitua também, que se torna a base para a herança da ética cristã. Então, esse mandamento, ou este preceito aí, ame o seu próximo, além de ser um mandamento antigo, ele tem esses 2 fundamentos. Primeiro, soberania de Deus. O Deus que é único, que é singular, que manda nós amarmos o nosso próximo. E também é baseado na dignidade do ser humano. Olha o que diz Gênesis 1, 26 e 27. Disse-lhe Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Diz a Bíblia, macho e fêmea os criou. E os judeus utilizam esse texto aqui para mostrar a dignidade do ser humano. O rabino Jonathan Sacks, ele explica a importância desse texto aqui, e ele vai dizer que o importante aqui desse texto é mostrar que cada pessoa foi criado à imagem de Deus. Ele vai dizer que não é apenas mostrar a imagem de Deus, que os seres humanos, eles têm a imagem de Deus. Ele diz que isso daí, toda a cultura antiga lá tinha esse pensamento. E ele cita exemplo aqui, as cidades-estados da Mesopotâmia, os faraós do Egito,
todos eles achavam que eram descendentes da divindade. E com isso, eles arrogavam para si autoridade. Autoridade, às vezes, para manipular, para escravizar, porque eles achavam que eles eram deuses, ou então descendiam de Deus. Eles se enxergavam, diz o rabino aí, como representantes e imagens vivas dos deuses. Era essa a compreensão que derivava sua autoridade. Então, como eles se achavam divino, as pessoas tinham que obedecer. Mas o rabino, ele vai dizer que a dimensão revolucionária desses 2 versículos, ou desta afirmativa aqui, é a declaração de que não apenas alguns, que não apenas os faraós, que não apenas os reis, mas que todas as pessoas, independentemente de classe, de cor, de cultura, de credo, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele diz que isso é o fundamento, além da soberania de Deus, para que a gente ame o próximo. Então, esses 2 conceitos aqui abrem caminho para a consciência israelita acerca da responsabilidade social, de fazer o bem ao próximo, de amar ao próximo, porque ele foi criado, diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. E isso leva também para um viver de modo justo e digno. Mas ainda esse versículo de Levítico 19, o verso 18, nós precisamos compreender quando a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, porque aqui nós temos também uma advertência contra os abusos de autoridade. Em toda a sociedade há abuso de autoridade. As estruturas hierárquicas na cultura judaica são funcionais e não ontológicas. E isso é importante. É apenas uma função. Não é uma questão de ontologia, uma raça pura, uma raça superior, alguém que seja superior ao outro. Não. São funcionais. E essa deve ser a visão também que nós devemos ter. Ou seja, os seres humanos podem ocupar uma função hierarquicamente superior em um determinado contexto. Você pode ir para uma empresa e você ter o cargo lá de chefe, superintendente, gerente, e ter muitas outras pessoas que estão sob a sua liderança. Mas a diferença da autoridade aí é funcional e não ontológica. Você não é melhor do que ninguém. Você não é superior a ninguém. Você tem uma atribuição funcional que é dada para você exercer. E a partir do momento que nós vemos essa visão do nosso próximo com a diferença aí apenas funcional e não ontológica, a gente vai respeitar, independente da posição que Deus venha nos colocar, saber que aquela pessoa também é semelhante a nós. Então, a grande diferença aí foi justamente essa visão que os judeus tinham, de que todas as pessoas, independente da classe social, da cor, ela foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, esse versículo aí, ou este mandamento, ame o seu próximo, está fundamentado nessas 2 verdades, soberania de Deus e também a dignidade do ser humano, o homem criado à imagem de Deus. E com isso nós vamos evitar os abusos de poder, né? Achando que por estar em uma determinada função, a pessoa é melhor e tem poder sobre aquela outra e às vezes até escraviza. Na cultura judaica, eles evitavam isso daí. Eles não deveriam ter escravos que fosse alguém da própria raça deles. E eles tinham toda uma diretriz, vamos dizer assim, para que um patrício não vivesse na miséria, que se em um momento de aperto ele vendeu uma propriedade, ele poderia resgatar. Então tinha todas essas disponibilidades aí para cuidar
do próximo, né? Essas leis, as leis que deveriam cuidar para que nenhum judeu vivesse, vamos dizer assim, na miséria, vivesse uma dificuldade tamanha, mas que eles pudessem ajudar um ao outro. Então, nesta cultura, ninguém deveria ser explorado, ninguém podia aproveitar do outro, pelo contrário, era dever de cada israelita manifestar o caráter santo de Deus. Era comum no Antigo Oriente essa posição de poder de um sobre o outro. Na cultura judaica, não. Deus protegia o seu povo e a própria legislação de Deus protegia o povo, os incapazes, os cegos, as viúvas, os órfãos. Havia lei para proteger e para amparar essas pessoas. Um outro aspecto que nós vemos aqui nesse versículo 18 de Levítico 19 é que é um preceito de justiça também. O mandamento ame o seu próximo conectava a prática do amor aos preceitos da justiça. Para Israel não existe amor separado do amor de Deus. E por ser santo o amor de Deus, ali, ele também exige justiça. Amar o próximo, segundo a concepção dele, é resgatá-lo do pecado, evitando assim que a sua culpa prejudique toda a comunidade. O israelita não estava autorizado a simplesmente seguir a vida sem se importar com o outro, sem se importar com o próximo. Era dever alertar os demais sobre o erro, sobre o pecado, sobre a falha. Isso também era uma maneira de demonstrar amor. Amar ao próximo era reprová-lo quando necessário, era corrigi-lo quando se fizesse necessário, pelo bem da própria pessoa e pelo bem de todos. Então, a pessoa era chamada a atenção pelo seu próximo ali. O viver, justa ou injustamente, afetava toda a comunidade de Israel. Na visão israelita, portanto, a ênfase está na vida em comunidade e não na vida egoísta, mas na vida em comuna, ou seja, destacando aí o aspecto da igualdade. E a Torá, que é justamente a lei ali, vai trazer esse conceito de igualdade. São todos iguais. No judaísmo ali, em geral, essa igualdade não está relacionada à igualdade bruta de prosperidade ou de poder. Não. Judaísmo não é comunismo nem anarquia. Em vez disso, está fundamentado e relacionado à dignidade. É nesse sentido. Embora um tenha muita coisa e o outro tenha menos, ele vai dizer que são todos iguais perante Deus. Levítico 25, 23 diz: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Então, até a propriedade que um tinha, o irmão não poderia comprar, se aproveitar de um momento de dificuldade que aquela família estava passando e tomar a terra. Eles tinham cuidado com isso daí. Depois de um determinado tempo, a terra teria que voltar para a mão ou para as mãos do seu proprietário, do seu dono. Então, quando você fosse comprar, você tinha que saber que aquela terra ficaria um tempo nas suas mãos, mas depois voltaria para o dono. É como se você fosse apenas um arrendatário e a terra, em última instância, fosse de Deus. Então, mostra aí a igualdade que o ser humano tem. E, por último, o mandamento: ame o seu próximo. Aí, como ele está colocando, para eles, o próximo era apenas estrangeiro. Aliás, o próximo era apenas o israelita, não incluía o estrangeiro, como Jesus colocou. Então, não tinha essa visão. Mas nós sabemos que na visão de Cristo, ele inclui os estrangeiros.
A nação de Israel era conclamada a não adotar a prática dos povos vizinhos. Tinha que ter a sua própria cultura ali, não se misturar, ser uma raça pura. Diz Levítico 19, não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês foram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então a Bíblia ainda apelava para que eles se lembrassem que eles também foram peregrinos no Egito e que eles deveriam tratar também os estrangeiros de igual modo. E não pensar, ame o seu próximo, como se fosse apenas o judeu. Não, os estrangeiros também deveriam fazer parte disso daí, dos seus próximos. Bom, vamos ver o Evangelho de Marcos aí. Jesus ele vai usar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema, ouve, ó Israel, e vai usar também esse texto que eu já mencionei, de Levítico 19, verso 18. E a partir daí, ele vai responder a uma pergunta que vai ser-lhe feita. Vão fazer a Jesus os saduceus, que queriam pegar Jesus, experimentar, os escribas também, e agora vai esse escriba, se aproxima de Jesus para perguntar qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus vai responder como? Com a lei, com a palavra de Deus. Ele vai buscar o que de fato a Bíblia diz e usa então esses dois mandamentos aí que estão em Deuteronômio capítulo 6 e em Levítico capítulo 19, o verso 18, e traz para nós. Então leia na sua Bíblia Marcos 12, 28. Nós temos primeiramente uma pergunta aí. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então esse escriba aqui, doutor da lei, perguntando a Jesus, já tinha ouvido que ele tinha sido inquirido pelos saduceus, e ele vai perguntar qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus combina, como eu disse, os dois grandes mandamentos de Deuteronômio 6, verso 4, e Levítico 19, 18, a parte B, e coloca como sendo os dois grandes mandamentos aí. Mateus 22, 34 a 36, num texto sinótico, que também trata do grande mandamento, diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete, doutor da lei, experimentando-o, perguntou. Então a pergunta aqui era para experimentar, era uma cilada aí. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou qual é o grande mandamento da lei? Os judeus, como eu falei aqui no início, é o povo da lei. Não construíram grandes monumentos, mas deixaram a tradição aí de lei oral, de lei escrita, de lei que vai servir como base para uma ética deste povo e que serve também como fundamento da nossa ética cristã. Mas eles eram apegados a muitas leis. Eles ensinavam, os escribas, que havia 613 mandamentos na lei, 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos ou proibitivos. Eles eram muito rigorosos, ao ponto de Jesus dizer que eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então eles eram rigorosos
aí nessa questão da lei, se tornava um fardo. E a Bíblia vai dizer aqui, através do ensino de Jesus, Mateus vai dizer, que toda a lei, esse bocado de mandamento que eles tinham ali, se resumiam em dois: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver a resposta aí em Marcos capítulo 12, 29 a 31. Verso 29, o primeiro mandamento, Jesus disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso daqui estava no Shema, aonde os judeus recitavam diariamente, 2 vezes, 3 vezes por dia. Eles tinham que dizer isso daí: ouve, ó Israel. Então, todo dia, pelo menos 2 vezes, o judeu repetia esse mandamento. E também, ele era colocado no mezuzá e nos filactérios. O mezuzá, que eles ainda usam até hoje, uma caixa pequena ali, que eles afixavam nos batentes, pois coloca nos umbrais da tua porta, para que vocês leiam, deitando, levantando-te pelo caminho. Então eles colocavam esse primeiro grande mandamento, e nos filactérios também, aonde eles colocavam, os homens judeus, durante a oração, colocavam na testa, ou então colocavam no braço esquerdo, para que eles pudessem orar e lembrar do primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. No verso 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e diz, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o amor aqui que ele está colocando é um amor total. E Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Eles deveriam amar ao Senhor de todo o coração. Para os judeus, o coração é a fonte de todos os pensamentos, de todas as palavras e de todas as ações. O sábio declarou, dizendo: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, amar a Deus de todo o coração significa que a vida gira em torno dele, em torno de Deus. Sua vontade está ligada em amá-lo em primeiro lugar. Mas o texto diz também amar a Deus ou o Senhor de toda a sua alma. A alma tem a ver com emoções, está envolvido aí as emoções. Mateus 26, 38 diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, vigiai aqui comigo. Então as emoções, com todas as emoções, e diz o texto também, com todo o entendimento, dianoia em grego, refere-se à mente, que é o centro das nossas habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. Então o amor a Deus envolve tudo, todo o nosso ser. E diz ainda, com toda a sua força. É um amor total. Esse todo aí vai aparecer várias vezes. No versículo 30, aparece 4 vezes. Toda a força, todo entendimento, toda a alma, ou seja, com tudo que nós temos, né? Coração, alma, mente e força, devemos amar a Deus. E no versículo 31, Marcos capítulo 12, verso 31, você vai ver que o segundo mandamento, que ele vai dizer, e o segundo semelhante a este é: ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele diz que não há outro mandamento maior do que estes. E Mateus vai dizer que destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E como eu falei aqui ainda agora, eles tinham muitos mandamentos, 613 mandamentos, 248 mandamentos positivos e 365
negativos, mas a Bíblia está resumindo tudo no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, o que foi que Jesus fez? Ele pegou Deuteronômio 6, o Shema, e pegou Levítico 19, 18, e uniu e disse que este é o grande mandamento, é o primeiro mandamento. Então, o amor ao próximo, como nós estamos trazendo aqui, pregando nesta série, ame ao seu próximo. Nós vamos buscar o fundamento dessa ética, vamos dizer, radical de Cristo Jesus, lá no Antigo Testamento, em Levítico, como nós vamos encontrar 19 e 18, e também em Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 5, onde tem o Shema. O primeiro mandamento tem a ver com os 4 primeiros dos 10 mandamentos. Esse primeiro mandamento aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, está ligado com os 4 dos 10 mandamentos primeiros que estavam escritos na primeira tábua. E os outros mandamentos, os últimos 6 mandamentos, que estavam na segunda tábua, tinham a ver com o próximo. Não cobiçará a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, a fazenda do teu próximo. Então, até os 10 mandamentos estavam divididos assim também. Os 4 primeiros, voltados para Deus, escrito na primeira tábua, e os outros 6, voltados para o próximo, escritos também na segunda tábua. Versículo 31 diz que não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus e depois amar ao próximo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso daqui, como eu falei, fundamentado na soberania de Deus, que nos manda amar, e também na dignidade do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. No versículo 32, nós vemos aí uma reação, e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Então o próprio escriba, que fez a pergunta, diz a Bíblia, querendo experimentá-lo, viu que Jesus respondeu com propriedade e com sabedoria, porque Jesus fundamentou a sua resposta na lei, Deuteronômio 6 e também Levítico 19. O versículo 33, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, o amor a Deus, ele está além de qualquer experiência ou qualquer ritual sacrificial que os judeus poderiam fazer. O amor a Deus estaria acima de todas as coisas. E o último versículo que nós lemos, do capítulo 12 aí, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, novamente aqui, Jesus emudece os seus inquiridores, porque responde fundamentado na palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos, diz a Bíblia, depende toda a lei e o profeta. E Cristo diz: não estás longe do reino do céu. Aqui a gente precisa também interpretar adequadamente que a pessoa pode estar perto do reino, mas não significa que esteja no reino de Deus. Estava perto, mas não estava no reino. E este talvez seja o maior perigo. É a pessoa que se encontra perto, porém fora dele. Tem muita gente que está perto do reino, mas está fora do reino. Então, está perto, mas não no reino, é ser morto, é não ser quente, é brotar e não produzir frutos
Então o escriba estava muito perto, mas ainda não estava no reino. O único caminho para o reino é conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite, foi, vamos dizer assim, coincidência que a gente começa uma outra série também de pregação, que é sobre as igrejas do Apocalipse. E nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso foi aquela igreja que abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Hoje pela manhã nós estamos falando do amor ao próximo. Mas a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo, semelhante ao próximo, como a nós mesmos. Destes dois, depende toda a lei e depende também os profetas.